E salve o tricolor paulista, Rick aqui para fazer esse pós-jogo de Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. E cara, é muito difícil mesmo gravar um vídeo após essa derrota revoltante por conta de uma arbitragem extremamente infeliz, extremamente parcial do lado dos caras, né? Pro lado dos caras. Mas eu vou tentar falar sobre o jogo, enfim, a arbitragem acho que é chover no molhado. Ainda tô muito revoltado com o que a arbitragem fez com o São Paulo hoje. Porém, a gente precisa ser minimamente profissional aqui e falar sobre o jogo como um todo. Vou tentar falar mais sobre o São Paulo, mas em alguns momentos a gente precisa sim falar da arbitragem, porque a arbitragem foi patética e ferrou, como diz o próprio Zubeldia na coletiva, acaba com o planejamento de uma semana do São Paulo. Então, tô fechado demais com o Zubeldia, com a declaração que ele deu na entrevista coletiva. Quem não viu, vê lá, porque o Zubeldia foi muito consciente e ele pressiona de fato, faz entre aspas um pouco do que o Abel Ferreira faz no Palmeiras faz 3 anos, de colocar pressão na arbitragem, porque foi patético o que aconteceu com o São Paulo hoje. Mas vamos falar do jogo, né? Acho que até levanta nervos, né? Levanta raiva. Acho que hoje a gente sente raiva não do São Paulo ter jogado mal ou do São Paulo ter perdido, entre aspas, assim, era um jogo que, entre aspas, o São Paulo podia perder, porque é um jogo difícil, contra o Atlético Mineiro fora de casa, mas a maneira que foi, o roubo, o assalto que a gente sofreu na Arena MRV é bizarro, é absurdo. Então, vamos começar falando do jogo. Acho que começo do jogo, né? Escalação padrão, escalação que todo mundo esperava, escalação que vem dando certo nos últimos jogos. Rafael de volta, para alegria de todos nós. Então, acho que a gente tinha essa preocupação de como que ia ser jogar, por exemplo, fora de casa com essa escalação, contra uma equipe bem qualificada e etc. Mas deu tudo certo. O São Paulo, assim, tirando os 15 primeiros minutos, onde, na minha opinião, o São Paulo sim jogou pior do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava dominando um pouco mais, estava pressionando mais o São Paulo no campo de ataque e assim por diante. Eu acho que o São Paulo soube dosar bem. E o São Paulo estava jogando bem até que o Luiz Gustavo, numa bola. O São Paulo estava jogando médio, né? O Atlético Mineiro, na verdade, até esse momento, o Atlético Mineiro estava jogando melhor. Até que numa bola o Luiz Gustavo sai completamente dominado a situação, faz um braço ali que é totalmente de proteção. Nesse braço que é de proteção, o juiz decide dar falta, que é um absurdo, não foi falta, e não existe um argumento para dar falta. O Vargas coloca a mão na cara, como se fosse alguma coisa. O Hulk cobra a falta, que é uma falta muito boa para quem é canhoto, e o Hulk tem um petardo ali com a perna esquerda. Isso a gente, infelizmente, precisa falar, porque, na minha opinião, o Rafael foi infeliz no lance. O Rafael poderia ter ido melhor no lance, porque ele dá um passinho para a esquerda, na hora que ele vê que a bola vem para a direita dele, ele tenta voltar e já não consegue espalmar a bola para o lado do campo, porque ele está mal colocado, está mal posicionado. E fazendo isso, a bola sobra ali para o pé do Vargas, que faz o primeiro gol, 1-0 Atlético. Até aquele momento, o 1-0 estava merecido para o Atlético, tá? Porém, o que acontece depois disso, né? Depois disso, o São Paulo toma toda a rédea do jogo, o São Paulo passa a dominar completamente o jogo, começa a colocar a bola no chão e trocar passes, sai o gol do Lucas num lance meio que de sorte ali naquele momento, né? Porque a bola é o escanteio cobrado, a bola bate, rebate, sobra pro Caleri, o zagueiro chega tirando, o Lucas vira batendo sem meio que nem olhar pro gol, só pela noção de jogo, e o Lucas faz um belo gol. O jogo empata naquele momento e depois do empate o São Paulo foi muito superior, não foi um pouco superior. O Ferreirinha teve pelo menos 2 oportunidades de colocar o São Paulo novamente à frente. Ele sai uma bola ali pela esquerda, onde o Igor Vinícius faz uma bela inversão de jogo e ele sai na cara do gol ali. E o goleiro, para mim, foi muito feliz no lance. Acho que o Ferreirinha vai bem, ele tira do goleiro, coloca no cantinho, mas o goleiro vai muito bem e defende a bola. Teve outro lance que ele poderia ter rolado ali pro Luciano e pro Caleri, ele opta por chutar no gol e a bola vai para escanteio. Ele poderia ter tomado algumas decisões melhores, mas o Ferreirinha foi bem no jogo, tá? Então acho que o Ferreirinha foi bem no jogo, apesar de o passe final ali não encaixar. E nessa de indas e vindas, o São Paulo jogando melhor, o São Paulo, aparentemente, o jogo ia pro intervalo empatado, 1-1. Acontece para mim um lance, que, de novo, vamos tentar falar do São Paulo, mas depois a gente vai precisar falar da arbitragem. O lance começa com o Atlético pressionando o São Paulo, faltam uns 30 segundos pro jogo acabar, mais ou menos. O Igor Vinícius tá com a bola dominada na lateral direita, ele é pressionado por 2 jogadores, e naquele momento, ao invés dele chutar a bola
para onde o jornalista está apontando, chuta a bola para frente, chuta a bola para qualquer lugar, ele tenta sair jogando ali no meio dos dois jogadores, perde a bola, o Atlético faz a construção ali da jogada, o Scarpa corta bem para a esquerda, que é uma característica do Scarpa, e dá um chutaço pro gol, a bola desvia no Alan Franco, e para mim o absurdo do absurdo é que a bola pega na mão do Paulinho, depois pega na barriga dele, e o juiz dá gol legal, falando que bateu na barriga. O VAR olha o lance, e eu não sei, aí para mim, cara, é justificar o injustificável falar que o VAR não viu, que o VAR, etc. Cara, a gente já viu tantas vezes o VAR demorar para traçar uma linha, o VAR demorar para tomar uma decisão, demorar 7, 8 minutos para fazer tantas coisas. Beleza, o VAR levou 2, 3 minutos para tomar essa decisão. E tomou a decisão errada, cara. Custava colocar em vários lances, vários lances, em vários pontos de vista, a visão ali da bola. E colocar em slow motion, aproximar e ver se a bola de fato não tinha pegado na mão do Paulinho. Porque os caras fizeram isso no intervalo e no Twitter. Pô, a hora que começou o segundo tempo já tava no Twitter o lance. Então, assim, é uma incompetência do VAR que assim, é um amadorismo. Ou é um amadorismo ou é uma falta de discernimento, é uma antiética, de fato, ele quer de fato beneficiar o time adversário, porque são as únicas explicações plausíveis. Porque simplesmente, enfim, falei que eu não ia falar do VAR, mas já tô revoltado de novo com isso, não dá, cara. Eu tô revoltado com a derrota hoje por conta do árbitro e do VAR. Mas enfim, o gol foi basicamente, bateu na mão do cara, o gol era ilegal, a gente sofre basicamente um gol que tem um início numa falta, que a falta não existiu, e o segundo gol que a bola bate na mão do cara e depois bate na barriga e entra. Então assim, o São Paulo poderia ter saído do primeiro tempo ganhando de 1-0, enfim. Se a gente pensar na justiça ali, e o São Paulo tava jogando melhor, foi muito injusto ir pro 2-1, ir pro intervalo nesse 2-1. E o São Paulo volta pro segundo tempo também melhor, na minha concepção. O São Paulo tem uma oportunidade, para mim, relativamente clara, que o Ferreirinha sai com a bola do meio campo, dominado, o Ferreirinha muito bem novamente, porém ele tenta tocar pro Lucas. E a bola não chega no Lucas. O Caleri, que não é um jogador de reclamar muito, ele reclama às vezes, mas ele não é um jogador de reclamar muito, a gente sabe disso. Ele reclama muito de pênalti nesse lance. E cadê o replay? A gente não viu um replay desse lance, um replay. A Globo não mostrou um replay. O VAR simplesmente, na hora que vai reclamar, o VAR sumiu, ninguém sabe de nada, enfim. A gente não viu o replay desse lance. Até agora eu não sei o que aconteceu ali, se aconteceu qualquer enrosco no lance. E, de novo, tinha que, no mínimo, mostrar o replay pra gente tirar nossas conclusões. E sem mostrar o replay, o que o VAR viu ali? Porque o VAR, no jogo do Flamengo, viu um pênalti no Pedro ali que, sei lá, sabe? Então, são algumas coisas que a gente fica sem entender do porquê que tá acontecendo. E na sequência desse lance, o Hulk faz uma falta em cima do Ferreirinha, que na minha concepção era pro segundo cartão amarelo e expulsão do Hulk. E o árbitro simplesmente fala que não foi nada, não dá esse segundo amarelo, sendo que pra mim era pra sim um segundo amarelo, ele sai dando tapa ali por cima do Ferreirinha pra tentar recuperar a bola. Então era uma falta pro segundo amarelo e pra expulsão do Hulk, onde de novo mudaria totalmente o jogo. Já mudaria o jogo de novo, se ele visse que a bola pegou na mão e fosse pro intervalo 1-1, São Paulo melhor, enfim. Depois tem esse lance do Hulk que era pra ser expulso. E aí pra finalizar com chave de ouro, o Alan Franco pra mim entra ali no Otávio, né, com o pé acima, pega na panturrilha do Otávio, é um lance que poderia ser expulso sim, porém, o árbitro vê o lance em campo e dá amarelo, cara. Isso eu sempre falo do VAR, o VAR não tem que se intrometer onde ele não é chamado. Em lances onde o árbitro errou claramente, beleza você chamar o VAR. Porém, nesse lance do Alan Franco, pra mim, não teve intensidade e também não teve intenção. Ele vai pra dar um bote com a perna esquerda, pelo meio das pernas ali do Otávio, e ele acaba solando. Mas não é uma solada que ele chega pisando, chega com maldade, com intensidade. Não é nada disso. Tanto é que o Alan Franco fica revoltado do juiz ter dado falta. Porque acho que no calor do jogo ele nem percebeu que solou o jogador. E ele solou, foi falta. Só que o juiz vê e dá amarelo. Pra que o VAR vai chamar? E aí a gente fica nessa questão, né? O VAR só chama quando é conveniente pros caras. De novo, parece um VAR mal intencionado. E aí a gente, com um a menos, a gente passa a sofrer um pouco no jogo, porque os caras começam a ficar mais com a posse de bola e cadencia muito o jogo. Não sofrer defensivamente, porque eu acho que o Rafael fez uma boa defesa no jogo e só, que foi aquela defesa num chute do Guilherme Arana.
E o São Paulo ainda tem a chance, numa roubada de bola do Luiz Gustavo, que o Luiz Gustavo jogou muito para mim, um dos destaques da partida do lado do São Paulo. Ele rouba uma bola do Paulinho, se eu não me engano, no meio campo, vai até a entrada da área ali, chuta muito bem no canto, o goleiro faz uma defesaça, a bola sobra pro Luciano e o Luciano não faz o gol. Então, assim, a gente teve chance para empatar, a gente teve chance para matar o jogo, a gente teve chance para ganhar, e ainda assim a arbitragem, assim, cara, me dá nervosismo toda vez que eu falo da arbitragem, mas a arbitragem foi muito tendenciosa e muito ruim, na minha opinião. A arbitragem acabou com o jogo do São Paulo, uma arbitragem totalmente tendenciosa, ruim, errou nos 2 gols do cara. Na minha opinião, o VAR erra ao chamar para rever o lance do Alan Franco, a decisão foi tomada em campo, a decisão deveria ser mantida em campo, então é uma somatória de fatores ali que para mim não faz o menor sentido, sabe? Então, o São Paulo foi assaltado, a gente sai sem ganhar nenhum ponto, era assim, o mínimo do mínimo, a gente merecia sair com um ponto, não que uma derrota pro Atlético Mineiro, e tem muita gente falando, o Atlético Mineiro tava numa má fase, a gente ressuscitou defunto, os caras não ganhavam em casa, tomou 4 do Palmeiras, 4 do Flamengo. Cara, o time que tomou essas goleadas, a gente precisa voltar atrás e olhar, que era um time que tava com muito mais desfalques, era um time que tava com mais lesionados, e a galera da Copa América tava jogando, agora a galera deles já voltou. O titular dos caras de confiança era o Igor Gomes, a gente sabe como é que é o Igor Gomes titular de qualquer equipe. Então, a gente sabe como é o Igor Gomes titular da nossa equipe. Então, o time que jogou contra os caras e o time que jogou contra a gente é um time totalmente diferente, na minha concepção. E não é nem, assim... o time do Atlético Mineiro, no papel, é muito bom. Não estava jogando um bom futebol. Não acho que jogou melhor que o São Paulo. E isso é um fato. O São Paulo, para mim, jogou melhor. Só que teve azar, má competência nas finalizações e uma arbitragem extremamente tendenciosa que fez com que a gente saísse sem nenhum ponto da Arena MRV, que é revoltante, principalmente por conta da arbitragem, cara. Mas tô fechado com o Zubeldia, que bom que ele desceu além ali na entrevista coletiva, que bom que os jogadores estão incomodados, os jogadores na entrevista pós-jogo se demonstraram muito incomodados com o que a arbitragem fez. A gente tem um problemão contra o Grêmio, que a gente vai dar sem Alan Franco e sem Luiz Gustavo, que assim... são 2 jogadores que... O Alan Franco, até a expulsão pra mim, tava sendo também um dos melhores jogadores do São Paulo em campo, tava vindo jogando muita bola, antecipando o Hulk, anulando praticamente o Paulinho. Ele tava jogando muito bem, então vão ser faltas consideráveis, mas a gente vai pegar o Grêmio e a gente tem que olhar momento. O momento do Grêmio é horroroso, os caras estão na zona de rebaixamento e pro próximo jogo a gente precisa vencer. Na quarta que vem vai ter um tempo pra descansar, pra respirar fundo. Honestamente, eu queria que tivesse um jogo esse fim de semana pra eu já esquecer isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro, mas infelizmente não tem, só quarta que vem. A gente vai criando conteúdo, a gente vai trazendo todas as notícias pra você. O jogo foi isso, a arbitragem pra mim cometeu um assalto à mão armada contra o São Paulo, o que me dá alívio é que o São Paulo jogou muita bola, assim como vinha jogando os últimos jogos. Então, dá uma certa esperança e dá um certo conforto ver que o São Paulo merecia ter tido uma sorte melhor, e se o árbitro não prejudicasse tanto a gente teria sim saído com um mínimo empate na Arena MRV, que na minha concepção é um resultado excelente. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, tamo junto. É sempre horrível falar sobre sempre horrível falar sobre o São Paulo depois de uma derrota, ainda mais quando a arbitragem é desse jeito. Eu fico mais consolado e mais tranquilo, porque o São Paulo jogou bem, então isso me dá um conforto pro jogo contra o Grêmio, que é em casa e que o São Paulo tem tudo para garantir 3 pontos. Depois joga o Juventude, pra mim, em casa, só que em casa em Brasília, porque o Juventude vendeu o mando de jogo, então o São Paulo vai jogar com a maior parte da torcida ao seu lado, que é ótimo. Então a gente tem chance de jogar basicamente aí no final desse turno 2 jogos, um jogo em casa, outro jogo em Brasília com a torcida. Se não me engano, a última rodada é contra o Botafogo, a gente pode fazer um bom jogo contra o Botafogo também e voltar aí para as primeiras colocações, voltar a brigar, quem sabe até pelo título. Então é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, comentar aí o que você achou, dar aquele joinha, que você me ajuda muito a incentivar isso. A gente fez live pós-jogo, sempre tem live pós-jogo aqui no canal, então cola aí pra gente trocar uma ideia também no pós-jogo. Tem live aqui no YouTube, lá no TikTok, a gente cria conteúdo, estamos dando o nosso máximo nesse começo, porque a gente tá começando, mas tá começando com tudo. Vamos São Paulo!